Quando você está voando, é muito importante que você saiba qual é a classificação do espaço aéreo em que você se encontra, para saber se ele é controlado para voo VFR ou se ele é controlado apenas para voos IFR. E se você saber, então, se você necessita de uma autorização prévia para adentrar aquele espaço aéreo e quais os procedimentos que você tem que fazer durante o voo em função da classificação do espaço aéreo. O intuito do vídeo de hoje é relembrá-los sobre todas essas classificações e procedimentos em função de cada tipo de espaço aéreo. Eu sou Ricardo Pena, fui piloto de testes da Embraer, da Força Aérea e da ANAC, e o intuito desse canal é trazer diversos assuntos de regulamentos e assuntos diversos da aviação em geral. Os espaços aéreos são classificados por uma divisão feita pela ICAO, a OACI, Organização da Aviação Civil Internacional, de 12 de março de 1990. E no Brasil, é regulamentado pela ICA 100-37, de 2020, do DSEA. O espaço aéreo é classificado em 7 tipos, de Alfa até Golf, sendo que os espaços aéreos de Alfa até Eco, eles são controlados para voo IFR, e o Fox e o Golf, eles são apenas de informação de voo ou assessoramento para os voos IFR. Já os voos VFR vão ser controlados no espaço aéreo Bravo, Charlie e Delta e vão ter apenas informação de voo nos espaços aéreos Eco, Fox e Golf. E o Alpha não é para voo VFR, apenas para voo IFR. Vamos ver agora adiante cada um deles em particular. O espaço aéreo Alpha é acima do nível 145 e apenas para voos IFR. Então, os espaços aéreos que são classificados como Alpha não pode ter voo VFR. Aqui temos um exemplo de um espaço aéreo Alpha. Essa região toda que está aqui, toda de verde, é a região do espaço aéreo de Brasília. Então, do espaço aéreo inferior aqui de Brasília, é classificado como Alpha. De 14.500 até 24.500 acima do nível médio dos mares, está classificado todo esse espaço aéreo como Alpha. Só vai poder ter voos IFR. No espaço aéreo classificado como Bravo, há separação entre todos os tráfegos, sejam eles VFR ou IFR. Todos eles são separados entre si. Porém, nós não temos esse espaço aéreo no Brasil. Aqui um exemplo de espaço aéreo Bravo em Dallas-Fort Worth, nos Estados Unidos. É muito comum nos aeroportos mais movimentados nos Estados Unidos a classificação de espaço aéreo Bravo. Aqui vocês podem ver que da superfície até 11.000 pés, esse espaço aéreo todo aqui, que está em verdinho, é classificado como Bravo. E mais uma vez enfatizando, não temos esse tipo de espaço aéreo no Brasil. O espaço aéreo classificado como Charlie, ele é controlado tanto para voos IFR quanto para voos VFR. E a separação ela é proporcionada só para os tráfegos IFR, para que eles sejam separados dos outros IFR e dos VFRs. Já os tráfegos que estão voando visual dentro do espaço aéreo Charlie, eles são controlados, mas a separação não é proporcionado o serviço de separação entre esses tráfegos. E uma coisa bastante importante é que você não pode entrar sem autorização do ATC num espaço aéreo Charlie, controlado. Vamos ver vários exemplos aqui então de espaço aéreo Charlie. O primeiro deles aqui, a Terminal São Paulo. Então, na Terminal São Paulo, de 5.500 pés até 24.500 pés é espaço aéreo Charlie. Toda essa região verde aqui, da Terminal São Paulo 1. Acima de 5.500 pés, você está voando no espaço aéreo Charlie. Por isso que todas as réas, quando elas estão acima dessa altitude de 5.500 pés, elas são todas contínuas, porque você tem que manter rigorosamente nesses caminhos e você está dentro do espaço aéreo controlado. Um outro exemplo aqui, a São Paulo 2. Então, de 3.600, então um pouco mais baixo, de 3.600 até 24.500, espaço aéreo Charlie, que seria esse pedaço aqui em verde aqui da Terminal São Paulo 2. E aí também, por isso que as réas, elas vêm às vezes aqui como um espaço aéreo Golf, pontilhado, e quando chega bem nesse pedacinho aqui, é controlado e você tem que abandonar sua frequência de coordenação e passar para a escuta do controle São Paulo, porque você passa a estar entrando, então, dentro do espaço aéreo controlado, categoria Charlie. Mais um exemplo aqui,
Campinas, da superfície até 3.700 pés, também classificado como Charlie. Campinas aqui no caso Viracopos. Então toda essa área aqui, desde a superfície até 3.700 pés, é espaço aéreo Charlie. Vamos ver agora a terminal Florianópolis. Toda essa área verde aqui, da terminal Florianópolis 2, de 1.500 até 14.500 pés, é espaço aéreo Charlie. Podem ver que a réia, quando você vem visual e está chegando próximo então de entrar nesse espaço aéreo Charlie, que é um espaço aéreo controlado, você passa então aqui vem de pontilhado, passa para contínuo e tem um ponto de notificação compulsória que é para você ter então uma autorização do controle para daí sim você poder prosseguir e adentrar no espaço aéreo controlado, que é o Charlie. Ainda na terminal Florianópolis, temos esse pedaço menor aqui, que está em verde, que seria então classificado também como espaço aéreo Charlie, mas já desde a superfície, da superfície até 1.500. Todo esse pedaço aqui é espaço aéreo Charlie controlado. Um outro exemplo, Porto Seguro. Então, toda essa área que está aqui marcada em verde, ela é espaço aéreo Charlie se você tiver de 3.500 até 14.500. Então, se você estiver voando aqui nessa área e tiver abaixo de 3.500, aí você está no espaço aéreo Golf, não é controlado. Mas, a partir do momento que você estiver voando de 3.500 acima, é espaço aéreo controlado, requer autorização para adentrar nesse espaço aéreo. Já essa área menor aqui, mais próxima de Porto Seguro, que abrange todas as réias de Porto Seguro, o espaço aéreo é classificado como Charlie desde a superfície até 3.500 pés. E, enfatizando, se é espaço aéreo Charlie, ele é controlado, necessita de autorização para adentrar e escuta permanente do órgão de controle do setor. O espaço aéreo Delta é bastante similar ao espaço aéreo Charlie. Ele também é controlado para voos IFR e controlado para voo VFR. Também não pode entrar sem autorização do ATC, e a diferença entre eles vai estar aqui na separação, que no caso do VFR com o VFR não mudou nada do Charlie, continua a informação só de tráfego, mas o IFR com o VFR não tem mais a separação proporcionada, ele passa a receber também apenas informação de tráfego. Ou seja, no Delta, a separação é proporcionada apenas entre tráfegos IFR. Essa é a grande diferença do espaço aéreo Charlie para o espaço aéreo Delta. Para quem está voando visual, não faz muita diferença do Charlie para o Delta. Ele continua sendo controlado, requer autorização para ingresso e o piloto é responsável por prover a sua separação em relação ao terreno e às demais aeronaves. Temos aqui um exemplo de espaço aéreo Delta, na CTR de Taubaté. Então, toda essa área aqui da CTR de Taubaté, do solo até 8.500 pés, é controlada e classificado como Delta. Mais um espaço aéreo Delta aqui, também do solo até 8.500 pés, em Guaratinguetá. Então toda essa área aqui também é controlada. E vocês veem que a Réa Mike, todo esse pedaço da Réa Mike que passa por Guaratinguetá, Taubaté, São José, ele é todo controlado, que ele passa por espaço aéreo Charlie de São José, depois pelo Delta de Taubaté e o Delta de Guaratinguetá. Ou seja, tem que estar na escuta do órgão respectivo de cada setor e pedir autorização para ingressar nesse espaço aéreo. Vamos ver aqui a região de Joinville. Toda essa área maior que estamos vendo aqui faz parte de Curitiba e ela é delta de 1.500 até 5.500 pés. Então, quando está voando aqui na réia, vindo aqui na posição Guaratuba, já tem que ter autorização para ingressar no espaço aéreo controlado, classificado como delta. Ainda aqui em Joinville, vamos ver um exemplo. Você está voando nesse sentido em direção a Joinville, mas quando chegou na posição Guaratuba, você estava abaixo de 1.500 pés, tá? Por exemplo, a 1.000 pés. Então você está fora do espaço aéreo classe Delta, está no espaço aéreo classe Golf, vindo aqui por baixo. Mas, quando chegar nessa posição aqui, mesmo abaixo de 1.500 pés, você vai ingressar no espaço aéreo Delta da CTR de Joinville, porque nessa área o espaço aéreo Delta é classificado desde a superfície até 2.500 pés. O espaço aéreo Eco é um espaço aéreo interessante pelo seguinte: ele é controlado para voos IFR, mas ele é um espaço aéreo que não é controlado para voos VFR. Então, voo VFR não é controlado, só
os voos IFR. E como é que é feita a separação? A separação ela é muito parecida com a do Delta. Ela só é proporcionada entre aeronaves IFR e já para as aeronaves que estão voando IFR se separarem das visuais e as visuais entre si, é só informação de tráfego, se possível. Um exemplo de espaço aéreo classe Eco está aqui, em Porto Seguro. A REA Alfa de Porto Seguro ela é classificada como espaço aéreo Eco, ou seja, as aeronaves que estiverem voando instrumento ali nessa área, elas são controladas, mas se você estiver voando visual, você não é controlado e não precisa de uma autorização para entrar nesse espaço aéreo. A REA Charlie de Porto Seguro também é o mesmo caso, também classificada com espaço aéreo Eco. Aí a pergunta, será que todas as REAs então vão ser classificadas como espaço aéreo Eco? E a resposta é não. Cada caso é um caso. Cada espaço aéreo, cada REA vai ter uma classificação diferente. Aqui mesmo, em Porto Seguro, a REA Bravo, enquanto a Alfa e a Charlie foram classificadas como o Eco, a Bravo ela é classificada como espaço aéreo Delta controlado, tanto para quem está voando visual quanto quem está voando IFR. Mais um exemplo de espaço aéreo Eco, em Londrina, a AIC 09/2015, que tem todo o regulamento das REAs de Londrina, ela diz que todas as REAs de Londrina serão classificadas como espaço aéreo Eco, em toda a sua extensão. Os voos EFR não estão sujeitos a uma autorização ATC, porque é espaço aéreo Eco, e não é aplicável a separação entre voos VFR. E as informações de tráfego serão fornecidas sempre que for praticável, que basicamente é a definição de espaço aéreo classe Eco. O espaço aéreo Fox, ele não é controlado nem para VFR, nem para IFR. Mas para os voos IFR, ele tem um serviço de assessoramento de tráfego aéreo. E esse assessoramento ele é provisório até que seja implementado um controle de tráfego aéreo. Atualmente no Brasil não tem nenhum espaço aéreo Fox. Todos os espaços aéreos que estavam provisórios com a formação de assessoramento já são serviços de controle de tráfego aéreo. Então, portanto, não temos também esse serviço aqui no Brasil. Não vai ser importante para nós que estamos voando visual. O espaço aéreo Golf, que é apenas informação de voo, tanto para quem está IFR quanto para quem está visual, ele é o maior deles, o predominante em praticamente todo o Brasil, e ele, por não ser controlado, você não necessita de uma autorização prévia para adentrar nesse espaço aéreo Golf. Vejamos aqui então exemplos de espaço aéreo Golf. A FIS Amarais. Todo esse pedaço aqui então, lá de Amarais, do solo até 3.600 pés é espaço aéreo Golf. Como é espaço aéreo Golf, é um espaço aéreo não controlado e que você não precisa de autorização para entrar no espaço aéreo por ele ser não controlado. Mas notem que acima de 3.600 pés, você já passa a estar no espaço aéreo Charlie da Terminal São Paulo. Aí alguém vai me perguntar, mas eu não preciso pedir autorização? Lá tem rádio. Bom, não se pede autorização para rádio. A gente informa o que está fazendo. Informa que vai ingressar na pista, informa que está alinhado, informa que está fora do solo, diferentemente da torre. A gente não pede autorização para a rádio, a gente só informa o que está fazendo. E então o que fica aqui é que é espaço aéreo Golf, mas bem acima ali nos 3, logo acima no 3, acima de 3.600, já é espaço aéreo Charlie controlado que requer autorização. Outro exemplo de espaço aéreo Golf é a região ali de Ubatuba, do litoral, esse pedaço todo, então, é espaço aéreo Golf. Mais um espaço aéreo Golf, Caxias. Então aqui Caxias, da superfície até 5.500 pés é classificado como Golf. Notem que aqui em volta de 3.500 para cima já é Charlie, tudo aqui em volta. Então tem esse pedaço aqui, vamos dizer assim, no meio dessa área toda aqui controlada, que não é controlado, que é espaço aéreo Golf, que seria toda essa área em verde da FIS Caxias, de 5.500 pés para baixo, ele é todo não controlado. Um outro vídeo que tem no canal, que fala sobre as regras para voo VFR, eu apresentei essa tabela e nela apareciam as distâncias de nuvens e visibilidade em função dos espaços aéreos, mas agora que a gente já conheceu melhor os espaços aéreos, ficou mais fácil de ver então quais são os mínimos para se voar VFR.
Vou pular aqui o espaço aéreo Bravo, porque a gente não tem no Brasil, né? Então fica importante o Charlie, Delta e Echo, e para cá o Fox e o Golf. Tá? O Fox também não tem, seria o Golf. Então, resumindo, qual é a sua distância para as nuvens? É 1.000 pés verticalmente e 1.500 metros horizontalmente. Basicamente é isso. E a sua visibilidade? 5 quilômetros se estiver abaixo do nível 100 ou 8 quilômetros se estiver acima do nível 100. E a velocidade? 250 nós para voar abaixo do 100, 380 para voar acima do 100, ou uma velocidade diferente se tiver em algum outro documento, como por exemplo para voar nas Réas São Paulo, que prevê no máximo 200 nós. Então, se não tiver nenhum documento específico restringindo, essas são as velocidades, a visibilidade e a separação para as nuvens. Importante então, sobre comunicação. Espaço aéreo Charlie Delta. Você é obrigatório ter rádio e é obrigatório pedir autorização para entrar nos espaços aéreos Charlie Delta, porque eles são controlados. Já o espaço aéreo Echo e Golf, os voos VFR não estão sujeitos à autorização de controle de tráfego aéreo. Eles vão receber tão somente dos órgãos ATS informação de voo e alerta. Agora um ponto bastante interessante. Na outra aula que tem aqui no canal, das regras para voo VFR, nós vimos a altura mínima, que era de pelo menos 1.000 pés sobre cidades e lugares povoados, e em locais despovoados, pelo menos 500 pés acima do solo ou da água. Mas por que eu quis repassar esse ponto das alturas mínimas? Vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, você está voando de Morungaba para Jaguariúna, na Réia Bravo, que diz ali que é de 4.500 até 4.400 seria a sua altura mínima. Bom, as alturas mínimas da réia, elas não provêm separação com o solo. Ela é uma altura sugerida, mas você que tem que manter a sua separação. Vamos dizer que você está com uma formação meteorológica e você não consegue voar a 4.400 ali. Você teria que baixar para 4.200. E aí, o que você pode fazer então nesse caso? Você pode simplesmente voar a 4.200 ou a 4.000 se você estiver tendo separação com o terreno, tiver visual com o terreno e estiver mantendo pelo menos aqueles 500 pés acima do terreno para essa área não habitada ou 1.000 pés para a área habitada. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi muitas vezes voando na réia, nesse mesmo ponto aqui na Bravo, não dava para ficar a 4.400, estava voando ali a 4.300, dali a pouco uma aeronave reportou que estava a 4.500. Eu falei, bom, fiquei procurando a aeronave para cima e ela não estava, ela passou abaixo de mim. Então, porque o que acontece? Às vezes o piloto ele está fora da altura mínima da réia, da altitude mínima da réia, ele fala na fonia que está numa altura que ele não está. Isso é perigoso, porque isso dificulta para as outras aeronaves te acharem e você não está incorrendo em nenhum erro. Para baixo aqui desses pontos aqui, onde é Golf, espaço aéreo Golf, você pode voar abaixo do nível mínimo da réia, desde que você respeite a regra dos 500 pés para áreas desabitadas e 1.000 pés para área habitada. Então, está voando ali na réia, teve que baixar embaixo de você, onde você está voando, é espaço aéreo Golf, você pode voar numa altura menor e reportar exatamente a altura que você está voando, por questões de segurança. E é muito importante que saibamos o tempo todo em que tipo de espaço aéreo nós estamos voando. Como, por exemplo, aqui nas RES de São Paulo, você, na área de São Paulo, na terminal, você tem aqui um descritivo, então tem partes do espaço que são alfa só para instrumento, tem áreas que são Charlie, tem áreas que são Golf. É muito importante que você saiba exatamente que tipo de espaço aéreo você está voando, para que você possa saber é, se você precisa pedir autorização e com quem você tem que falar, qual órgão de controle que você tem que falar. Isso é bastante importante. Resumindo então, o que nós vimos hoje. Espaço aéreo Alfa, só para IFR, Bravo e Fox. Não tem no Brasil, então o que sobrou para quem está voando visual? Charlie e Delta, que são controlados, preciso estar na escuta permanente do órgão de controle responsável por essas áreas e pedir autorização antes de entrar. Echo e Golf. Echo é raro, uma outra réia é classificada como Echo. Golf é espaço aéreo não controlado, é uma região apenas de serviço de informação de voo, então eu não preciso pedir autorização para ingressar
no espaço aéreo Golf. Espero que a aula de hoje tenha sido útil e que a partir de hoje todos saibam exatamente qual é a classificação do espaço aéreo em que estão voando, para poderem tomar as medidas pertinentes, como, por exemplo, saber qual a frequência, qual órgão de controle eu tenho que me comunicar e se eu tenho ou não que pedir autorização antecipada para adentrar no espaço aéreo. E mais que isso, para que não sejamos meros pilotos que colocam combustível na aeronave e vão voando do ponto A para o ponto B, que sejamos aviadores, ou seja, o voo com consciência e com conhecimento o tempo inteiro. Se inscrevam no canal e semana que vem tem vídeo novo.